falar de internet agora. Hum. Pensando na internet, você traz um pouco o pensamento enciclopédico, né? Uhum. Uhum. A ideia enciclopédica. E eu vejo que a internet, em relação a essa questão enciclopédica, ela quebrou um conceito muito arraigado, principalmente na documentação e toda a história do pensamento ocidental Uhum. moderno, que é a autoridade. Uhum. O conceito de autoridade hoje é diferente, porque você Uhum. não tem um autor, você Uhum. tem vários produtores e eles são críveis, podem ser Uhum. tão críveis quanto Uhum. um autor que tem uma história, etc. Uhum. E isso incide principalmente na hierarquização. Né? Se temos uma autoridade, temos uma hierarquia e uma formatação estrutural. E isso a gente pode pensar na universidade, pode pensar em todas as áreas do conhecimento, bibliotecas, etc. O que você pensa da relação entre essa enciclopédia e essa queda da autoridade? Pois, olha, repare, é muito engraçado, porque, por exemplo, a enciclopédia é um dos primeiros modos de produção textual da humanidade que quebra um pouco com a ideia de autor. O Santo Isidoro de Sevilha fez uma enciclopédia em seu nome, portanto, assinou. Mas nós sabemos que ele pediu informações, tinha uma quantidade de informadores, teria a volta de 70 ou 80 informadores, cujos nomes não constam na enciclopédia. Mas, por exemplo, o Diderot fez uma enciclopédia, ele foi o organizador da enciclopédia, o planificador da enciclopédia, o Diderot e o D'Alembert, mas sobretudo o Diderot, mas reuniu uma sociedade de sábios, de pessoas, que assinam os diversos artigos. Não é? Portanto, a enciclopédia do Diderot é já um livro com múltiplos autores, embora tenha, digamos, a orientação do Diderot. Ele faz as conexões, ele estabelece os reenvios, é ele que faz os convites. O articulador. É o articulador. Se nós quisermos hoje, é o homem do hardware. Uhum. Do hardware. Mas ele está a reunir uma sociedade de gente de letras, como ele diz, muito ampla. E a enciclopédia não é uma enciclopédia assinada com o nome de uma só pessoa, mas sim de um conjunto de pessoas. Além disso, também sabemos que o Diderot recebeu contributos de anónimos e ele próprio fez imensas entradas, e algumas delas ele e um outro personagem que também é muito interessante, que é o Chevalier de Jaucourt, que era uma espécie de um ajudante do Diderot, que também fez imensas entradas, porque eram entradas que era necessário fazer e que eles não tinham ninguém para fazer, e então faziam e não assinavam, ou assinavam com nomes falsos, com pseudónimos. Percebe? Tanto o Diderot como o Jaucourt fizeram inúmeras entradas desse género. Portanto, a ideia de autor também está. A enciclopédia também é um dos monumentos que os homens constroem, onde a ideia de autor começa a ser mais trabalhada, mais alterada, mais transformada, não é? E a ideia de uma enciclopédia é essa, é a ideia de reunir num só volume, não é? Ou num conjunto de volumes, um contributo de um conjunto muito amplo de pessoas, não é? E por isso é que me pareceu sempre que a atual internet, a atual rede, devia encontrar as suas raízes na enciclopédia. Agora, na história do enciclopedismo. E é curioso, porque, por exemplo, assim que apareceu a internet, imediatamente as enciclopédias entraram nos modelos online. Hoje é um bocado absurdo, por exemplo, a enciclopédia britânica acho que acabou agora a sua edição em papel, segundo me disseram. É um bocado absurdo hoje, se nós podemos, com o clique de um rato, saltar de um volume para o outro, porque é que havemos de estar a meter aquilo na nossa estante, aqueles 30 ou 40 ou 50 volumes, e depois andar sempre a saltar de um volume para o outro. Não é? Mas a internet já tinha esses links. Perdão, a enciclopédia já tinha esses links. Porque no fim de cada entrada, ou às vezes no fim, outras vezes no princípio, dizia-se: veja também o artigo tal, veja também o artigo tal, veja também o artigo tal. Eram os links, só que não eram eletrónicos, eram feitos de outra maneira. Portanto, você tinha-me a falar da questão da autoridade.
por exemplo, um homem como o Pierre Levy defende muito a aproximação a uma coisa que ele chama a inteligência coletiva, que estaríamos numa espécie de uma fase em que os contributos individuais só fariam sentido quando integrados num grande conjunto que seria a inteligência coletiva. E, portanto, trata-se de pequenos contributos que até tendem a ser... a questão do autor tende a desaparecer. Houve um grande pensador, Michel Foucault, que disse isso: o autor está em desaparecimento, não é? Pronto. Apareceu e desapareceu rapidamente. Ele também, durante a Idade Média, também havia a questão que o autor punha-se de outra maneira, é uma questão relativamente recente, tal como nós a pensamos hoje, a questão da autoria, e acaba por estar também em desaparecimento. Agora, isso põe problemas complicados, não há dúvida que põe. Por exemplo, na ciência não põe muito, porque a ciência sempre foi um saber coletivo, sempre foi um saber que, embora haja um expoente que chega a um determinado, ou que faz uma determinada descoberta, um nome que está associado a uma descoberta, sabemos sempre que por trás desse nome está um conjunto de outros nomes e que ele não é mais que o porta-bandeiras de um conjunto de outros contributos. E a ciência nós assumimos-la muito sempre como coletiva, como um saber universal e coletivo. Mas, por exemplo, se for para a filosofia ou se for para as artes, aí a ligação com o autor parece mais profunda, não é? A filosofia, se aquele pensador não tivesse escrito aquilo que escreveu, não haveria ninguém que o tivesse escrito. Se aquele poema do Fernando Pessoa não tivesse escrito por ele, não haveria aquele poema do Fernando Pessoa, compreende? Se ele por acaso, e todos aqueles que ele terá rasgado, nós nunca os leremos, compreende? Ao passo que, se uma lei da física não fosse descoberta pelo Boyle e pelo Mariotte, aliás, ao mesmo tempo pelos dois, havia outros nomes que nós hoje, mas conheceríamos a mesma lei. Sim. Compreende? E isso é uma diferença. Como Newton, sabe? Assim como a teoria da atração universal. Nós dizemos que tem a ver com Newton, mas talvez disséssemos outro nome. Compreende? Exatamente a mesma teoria. Compreende? Agora, nas artes e na filosofia, as coisas não se põem assim. Se o Miguel Ângelo não tivesse pintado as coisas que pintou, ou feito as coisas que fez, nós hoje não as teríamos para as poder observar e contemplar e maravilhar-nos com elas. Compreende? E se o Spinoza não tivesse escrito o que escreveu, não é? Não tínhamos a obra de Spinoza para ler. Ninguém a teria escrito por ele. Compreende? Portanto, na parte das artes e na filosofia, há alguma coisa que é da ordem da singularidade, e onde a singularidade tem um peso muito grande. Eu sei que, por exemplo, no que diz respeito às artes, há várias experiências de arte coletiva, por exemplo, o teatro, não é? O teatro sempre foi uma arte em que há muitos atores, e que há vários personagens, mas há o autor da peça, há o autor da encenação. E como é que isso pode ser dissolvido? Pode haver autoria por improvisação, e há experiências desse tipo nas artes. Há muitas experiências de tentativa de dissolução do autor nas artes performativas, nas artes, até mesmo nas artes da escrita já tem havido casos desses. Mas eu não sei responder, não sei. O que eu sei é que não sei o que é que vai acontecer. O que eu sei é que, tal como nós as conhecemos, a literatura, a poesia, a filosofia, parecem inexoravelmente ligadas a uma singularidade. Parecem estar. E não vejo como é que a internet vai dissolver isso. Como é que um poema do Walt Whitman vai deixar de ser um poema do Walt Whitman? As experiências que há de criação coletiva, por exemplo, de poesia, deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. Aí, não... Mas, em contrapartida, muito mais poetas podem aparecer, né? Claro, podem aparecer. Grande... Essa é outra coisa, essa é outra questão. E depois falta a questão da hierarquia. Não é? É que o Diderot tinha os seus critérios. E hoje, que critérios são esses? Quem é que tem esses critérios? Quem é que se arroga o direito de ter esses critérios? Então deixou de haver critérios. Quem é o organizador, né? O articulador? Quem é o articulador? Não é? Não sabe. Portanto, há aqui um conjunto de problemas muito interessantes que é preciso pensar
vai ser preciso correr muita tinta e correr muito tempo para nós termos meios para os pensar, mas há que os pensar, não é? Uma coisa que me parece importante é que a internet pode nos fornecer toda a informação, pode disponibilizar toda a informação e todo o conhecimento e comunicar todo o conhecimento que nós quisermos, mas cada um dos utilizadores vai ter que ter uma tábua para navegar. E se ele não a tem, vai andar perdido. Sim. Vai andar perdido. E o conhecimento para... Exatamente. Portanto, dá-me a impressão que é cada vez mais importante que as pessoas tenham elas mesmas constituído, talvez na escola, seja o lugar. Aí vem a importância da educação. Aí vem a importância da escola. Talvez tenham constituído, e do professor, constituído bússolas, formas de navegação, que lhes permitam, no interior do vasto oceano, como dizia o Leibniz, do conhecimento e da informação, lhes permitam navegar sem ser ao acaso. Claro que também há uma deriva do acaso. Durante muito tempo acreditou-se que o acaso ele mesmo era produtor. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito, acho que o acaso pode ser eventualmente em alguns casos interessante, mas acho que tem que haver uma bússola, tem que haver um sentido de orientação. Já não estamos disponíveis para aceitar orientações de superiores só porque são hierarquicamente não sei quê, mas temos que procurar que cada um desenvolva os seus próprios mecanismos de São as técnicas, né? Os seus próprios mecanismos de procura, de busca, não é? De motores de busca, não é? Os seus próprios, não apenas do ponto de vista tecnológico, do motor de busca tecnológico, mas cada um de nós ter o seu próprio, o seu próprio motor de busca, e isso supõe a aprendizagem, supõe a cultura, supõe o desenvolvimento das capacidades intelectuais, supõe o conhecimento, supõe a informação, supõe tudo isso. Agora, atirar um jovem inexperiente perante um mundo de informação é lançá-lo à selva, sem ter forma de sair de lá, não é? É claro que temos a tecla back, podemos sempre voltar sempre para trás ao mesmo sítio, mas é pobre, não é? É pobre. Se não tivermos de facto, um instrumento de guia, um instrumento não é um guia mental, não nada disso, é um instrumento interno de guia, o interesse, a procura, a orientação, isso é muito importante. Isso só a escola e o professor e o conhecimento é que podem dar, estou convencida.